Boa noite. Como vão, colegas do Banco do Brasil, nativo e aposentado? Olá, companheiros, lideranças das entidades representativas do Banco do Brasil, CACI e Previ. No vídeo de hoje eu queria comentar sobre o seguinte tema. A CACI é um sistema de saúde, não é um plano de saúde. E qualquer tipo de intervenção externa que não seja da própria gestão dos associados em parceria com o patrocinador é muito ruim. Então, queria falar sobre isso hoje. Primeira coisa, eu vi ontem e hoje nas redes sociais que comentam sobre CACI, tem associados comemorando a direção fiscal que o órgão regulador estabeleceu na CACI. Isso é um equívoco. Eu passei o dia hoje estudando algumas questões da CACI que a gente desenvolveu durante o período em que estivemos lá, e acabei não publicando o artigo hoje porque demanda mais umas 2 releituras nele. Um dos temas que eu abordo no artigo é uma questão do quanto é difícil achar uma solução para determinados temas quando as pessoas não têm noção do que se trata o tema, entendeu? Não é uma questão de maldade. Nós, durante 4 anos, estivemos muito próximos das entidades e das lideranças, conselhos de usuários e tudo, porque leigo, assim, o bancário ele vai agir de uma forma natural, cobrando os seus direitos de saúde como se fosse um plano. A CACI não é um plano, é um sistema, né? E daí surgem muitos equívocos. Por isso que a gente tem que trabalhar com os stakeholders, como falam na linguagem administrativa, né? Com os grupos de interesse estratégico, para a gente dar esclarecimentos e pertencimento para as pessoas se empoderarem na hora de discutir o que é a CACI, né? Imaginem vocês, a CACI ela é basicamente o plano de associados. O CACI Família, que veio depois, em 97, ele surgiu de uma oportunidade que tínhamos do interesse de colocarmos familiares também dentro do sistema CACI. Mas a CACI é o plano associados. E o plano associados não é um plano de saúde. Eu cansei de explicar isso para as pessoas em conferências e para os interlocutores. Veja bem, o que é a CACI? A CACI ela é um sistema onde tem um rol de benefícios, rol mínimo da ANS, certo? Até aí tudo bem. Mas ela não é só um rol mínimo de atendimento de saúde que a ANS estabelece. A CACI ela é também um modelo de atenção integral à saúde. Isso não está previsto. Ela é um sistema preventivo, ela é um sistema de atenção primária, é um sistema onde a gente vai fazer gestão de população ao longo do tempo. Porque a CACI pode fazer isso, porque a CACI tem uma população estável, ela não tem clientes que entram hoje e saem amanhã, entra hoje e sai amanhã. Então, a CACI é um sistema onde a gente tem um custeio solidário de pessoas que ficam décadas no sistema CACI para a gente cuidar delas, quando estão com 20, 30, 40 anos, quando estão com 70 anos. Vocês acham que isso tem espaço no mercado privado que visa lucro? Então, quando você discute o sistema CACI, qualquer leitura com o mercado, primeiro, eu estou excluindo, vou falar para vocês o número. Segundo o balanço de 2018 da CACI, a CACI tem 171.767 participantes com mais de 59 anos.
171 mil. Essa população não conseguiria ter plano de saúde no mercado privado. Não conseguiria. E como o SUS vem sendo sucateado ano a ano, né, por falta de financiamento, inclusive, por judicialização absurda, etc., por má gestão nas cidades e nos estados, né, que é um sistema que deveria funcionar em todo o sistema republicano, as pessoas não teriam aonde ser atendidas. 65.143 participantes têm mais de 70 anos de idade. Então vocês acham que é bom um agente do mercado, um órgão que tem um olhar no mercado, chegar na CACI e falar, vou resolver o déficit aí, com um quadro desse, onde 1/4, 25,1% do corpo de participantes do sistema CACI tem mais de 59 anos. Fiquem atentos a isso. Quando comemorarem que uma eventual direção fiscal, intervenção, auditorias para botar a CACI em ordem. Uma coisa que é sempre importante a gente ter claro, às vezes eu respondo perguntas no Facebook de participantes que perguntam assim, mas eu queria saber efetivamente quem é responsável por sumir os milhões da CACI. Amigos, amigas, colegas associados, por favor, aqui é uma comunidade de alto nível, eu entendo, de participantes, né, bancários e bancárias da ativa e aposentados, né, pensionistas. Eu durante 4 anos que estive na CACI, eu fiquei tranquilo em afirmar, nas mais de 160 vezes em que estivemos com os associados, em que a CACI pode ter feito opções de gestão, de acordo com cada agrupamento que esteve na gestão, que não tiveram o melhor resultado possível. Mas dizer que a CACI tem caixa preta, que a CACI tem gente que sumiu com os milhões. Os recursos que entram na CACI são gastos para pagar a rede prestadora. E nós pensamos um sistema de prevenção e promoção com uma estrutura própria de atenção primária, as clínicas CACI, porque a gente pode fazer prevenção e cuidar de gestão de populações ao longo de décadas, justamente porque é um sistema fechado o plano de associados. Então, se a gente não tiver isso claro, fica difícil de entrar numa lógica acusativa, punitiva. Então, nós temos hoje lá 4 diretores e diretoras, né? Nós temos lá hoje os colegas associados Denis, Ana Cristina, Satoru e Humberto. E os 4 colegas que estão na gestão lá, junto com os conselheiros e conselheiras que estão indicados e eleitos, estão lá no esforço de chegar num equilíbrio da entidade e tudo. Então, se a gente não parte dessa premissa, fica difícil fazer qualquer discussão. A CACI não é uma entidade de caixa preta. Não é uma entidade onde sumiu milhões. Os recursos que há 75 anos, que a CACI completou em 2019, são normalmente escassos, porque a gente ainda não conseguiu sair com escala do sistema pagador. Tudo que eu recebo eu pago para a rede prestadora, eu compro serviços e esse é o problema, né? E a gente deveria estar discutindo como ampliar a estrutura própria da CACI. Por isso que ontem eu fiz um vídeo falando assim, pelo amor dos nossos filhinhos, como pode uma entidade como a CACI ter uma despesa administrativa de 7,8%? Ou 6,8% quando inclui as receitas extraordinárias que a gente está pagando. É impossível uma gestão com estrutura de saúde ter tão pouca despesa administrativa. E aí algumas pessoas ficam falando assim, mas tem 4 diretores que ganham um salário X. Amigos, amigas, quanto vocês acham que ganham os gestores em qualquer entidade de saúde no mercado? As 500 operadoras que existem, né? Então a gente não pode ficar olhando para pequenas coisas enquanto a gente não discute o principal,
que a gente tem que ampliar o modelo de saúde da CACI. Nós mostramos que a estratégia de saúde da família, modelo de medicina de família, Clínica CACI é muito importante. É muito triste, é o que eu escrevo no artigo que a gente está finalizando, é muito triste ver alguns debates voltarem como se ele fosse feito por pessoas somente sem noção. Ah, fecha a Clínica CI porque a gente precisa de mais gente credenciada. Uma Clínica CI muitas vezes custam 2, 3 multas da ANS, uma estrutura de Clínica CI, valor anual, para cuidar de 400, 300 crônicos. Então isso a gente precisa ter claro, passar dessa discussão para outra, né? Direitos dos associados. Imagine você esse plano de saúde, a gente estaria discutindo uma rede prestadora boa ou eficaz. Sabe como funciona quando uma empresa contrata um planinho qualquer no mercado? Como algumas pessoas acham que é a mesma coisa o bebê contratar um planinho no mercado? Esse planinho no mercado, você pega assim, uma cidade média de 100 mil pessoas, aí você encontra um planinho ali, certo? Aquele planinho vai dizer, você tem aqueles 2 hospital A e B, e você vai fazer diagnose lá, você vai ser atendido lá, e acabou. Se tem fila ou não tem lá, dane-se. Essa aqui é a estrutura vertical que eu te apresentei do meu plano que eu comprei para vocês. É assim que funciona no mercado. Aí o colega, inclusive, ele hoje está gerente de contas numa cidade, depois ele foi ser gerente numa agência de nível tal em outra cidade. Como é que faz com o plano dele se não for um plano nacional como o da CACI? Então tem muita coisa que a gente precisa municiar bem os negociadores, os representantes, porque não é uma discussão de pessoas leigas. Mas a gente tem que empoderar, porque nós não somos clientes da CACI, nós somos os donos da associação, da autogestão. Isso é muito importante. Então, queria comentar isso com vocês hoje. Não entrem, conversem com seus pares, não entrem nesse engodo de fazer discussões tão enviesadas como quem sumiu com o dinheiro da CACI, a CACI é caixa preta, a CACI é má gerida. Então, assim, as dezenas de colegas que passaram pela CACI nos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, estão lá no intuito de fazer a nossa caixa de assistência funcionar bem. Então, eu posso ter 1000 divergências com indicados do banco, mas a gente não pode entrar nessa discussão. Não podemos. Não, acho que nossa comunidade não merece isso, francamente, né? A CACI é um sistema de saúde, é uma entidade com direitos sociais, é uma entidade que tem 170 mil idosos, sendo 65 mil com mais de 70 anos. Não entrem nessa onda de quebrar o modelo de custeio intergeracional solidário. Isso vai ser o fim da CACI como nós a constituímos. Entendam isso. Como eu vou fazer para me manter na CACI com 50 anos, com 60, com 70, se começar a me cobrar mais por causa da minha idade? Ou começar a cobrar de mim e da minha companheira, da minha cônjuge, né? Segundo o Moro, cônjuge, se a gente, os dois com 60 anos, tivermos que pagar R$ 1.500, mais exames e consultas, e etc., e mais o que inventarem. Isso faz com que a gente não consiga ficar até 100 anos, como a gente tem previsto no nosso modelo. Entendeu? Obrigado, eu vou publicar o artigo amanhã, é mais um artigo com alguns dados, eu vou botar 2 laminazinhas que mostra o quanto o modelo da CACI nós apresentamos. Assim, gente, uma coisa eu digo para vocês, não é fácil fazer artigo com 2 parágrafos. Nós estamos falando de um sistema de saúde, nós estamos falando de direito de 400 mil participantes de um plano de associados, que a gente elege a metade da direção, que a gente define nosso futuro, que a gente discute rede, que a gente discute para onde vai o nosso dinheiro, etc. Né? A gente discute com o patrão as coisas. Não é um plano de saúde em que o patrão nos dá e a gente paga enquanto dá conta, quando não dá, sai. Mantém o dependente enquanto dá conta, quando não dá, tira o que está bem e fica só o doente. E o sistema faz isso aqui, ó,
com uma sinistralidade reversa que o plano fica impagável para os pouquinhos que ficam até o último segundo que dá conta de pagar. Ok? Abraço a todos e todas. Eu espero que os deuses iluminem os nossos representantes, os nossos negociadores, as nossas entidades representativas. E volto a dizer, fechemos os consensos no âmbito das entidades representativas e dos associados. Unidade, não nos deixemos dividir por propostas do outro lado, técnicas de mercado e etc. e tal. Isso não será bom para nós. Um abraço a todos e todas, e amanhã eu publico um artigo com algumas opiniões e algumas questões que a gente teve de experiência durante 4 anos, conhecendo profundamente a nossa entidade de saúde. Um abraço.